Muito bem. Bom, queria, em primeiro lugar, desejar um bom dia a todos. A gente fica super contente de novamente nos encontrarmos com vocês aqui nesse espaço. Nós temos algumas pessoas que estão entrando pela primeira vez. Então, em particular, quero dar as boas-vindas e me apresentar novamente. Meu nome é Renato Guimarães Ferreira, eu sou professor do curso de Administração de Empresas na GV e sou o coordenador do programa. Junto comigo está a Diana Abreu, que é a gerente do Centro de Tecnologias Educacionais, e há uma série de outras pessoas que estão conosco aqui, que integram essa equipe que tem cuidadosamente, carinhosamente cuidado desse nosso vestibular online. Nós montamos uma estratégia, que era uma estratégia de, no primeiro dia, a gente falar de uma maneira bem objetiva sobre as principais características e coletar as principais dúvidas de vocês e voltar hoje para que a gente possa esclarecer essas dúvidas. Nós lemos cada uma delas nesses 2 dias e o que a gente observou foi que muitas das respostas para as perguntas que vocês fizeram, elas já estavam contempladas na própria apresentação. Agora, é natural, a gente tem tanta informação, ou eventualmente chegou um pouquinho depois, e a própria ansiedade que a gente se coloca neste momento faz com que, às vezes, alguma informação tenha se perdido, não tenha ficado clara e assim por diante. Então, a gente queria, em primeiro lugar, fazer uma recomendação a vocês. A recomendação é o seguinte: o primeiro vídeo está gravado, este está gravado, os 2 estarão disponibilizados para vocês. Segundo lugar, por favor, leiam sempre com bastante atenção todas as comunicações que a gente enviar para vocês, em particular o edital. Tem muita informação que vocês podem, com clareza, já encontrar diretamente ali. Mas, é claro, não encontrando ali, acionem os contatos com a gente para que a gente possa esclarecer. Eu havia dito isso no primeiro encontro, a ideia de fazer o vestibular online foi uma ideia voltada para preservar e respeitar os esforços de muitos de vocês que vêm se preparando para este momento ao longo dos últimos anos, em particular ao longo dos últimos meses, e a gente fez todo um esforço para que esse direcionamento da energia de vocês, dos sonhos de vocês neste momento, fosse respeitado e que vocês pudessem vir, portanto, se candidatar a essa vaga, se concentrando naquilo que é mais importante, que é o conteúdo da prova. Toda a parte de tecnologia, ela está aqui para apoiar e não para atrapalhar. Então, fiquem tranquilos, a gente tem cuidado de todos os detalhes. Esse é o segundo encontro via Zoom, mas, além disso, vocês já têm o edital, vocês vão ter algumas facs que vão ser enviadas, há outras informações que serão enviadas via e-mail. Vocês terão oportunidade, a gente vai falar sobre isso, terão oportunidade de se ambientar no ambiente, no lugar onde farão as provas, né? Então, antes do dia da prova, vocês poderão entrar e ver como é que funciona. Então, isso não, acredito que não será um problema, espero que não seja, e fiquem tranquilos com relação a isso. Pensando nas perguntas que foram feitas e o que a gente observou com relação às perguntas, nós resolvemos fazer de uma maneira que é a seguinte: nós vamos, de uma maneira sucinta, repetir a apresentação que a gente fez no encontro passado, e com muita atenção a todas as perguntas que a gente recebeu, de tal maneira que elas possam estar presentes também nessa apresentação refeita. Então, fiquem atentos, a gente vai repassar ponto a ponto tudo que a gente já fez da primeira vez, mas vamos fazer aqui novamente, e, ao final, eu vou tratar de um conjunto de perguntas que foram as mais frequentes, as que tiveram o maior número, vamos dizer assim, de preocupações, de questionamentos, de dúvidas. Vou voltar, que foi uma compilação de grande parte das perguntas que vocês fizeram.
Então, fazemos isso ao final, e se por acaso, depois dessas duas questões, ainda houver alguma pergunta, nós vamos tentar responder algumas aqui, mas os nossos canais para responder as perguntas de vocês vão continuar abertos. Ou seja, se teve alguma pergunta que não foi respondida aqui e que o incomoda, a incomoda, mande para a gente por meio do e-mail e a gente vai responder a cada um deles com cuidado e atenção para que você possa se sentir tranquilo, seguro e à vontade para participar do processo seletivo, colocando toda a sua energia em se apresentar como um candidato bom e que possa, portanto, continuar sua trajetória junto com a gente aqui. A gente vai ficar muito feliz de ter vocês aqui conosco a partir do próximo semestre. Né? Então, nós vamos começar dessa forma, eu vou passar a palavra para a Diana, ela vai, então, repassar esses principais pontos e depois, ao final, eu volto a algumas perguntas que me parecem particular, ou que nos parecem para toda a equipe particularmente importantes. Tá bom? Bem-vindos e aproveitem. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo hoje. Seguindo essa estratégia que o professor Renato colocou, a gente viu que muitas perguntas já haviam sido respondidas na apresentação anterior, muitas delas chegaram bem no início da apresentação, então a gente está imaginando e considerando até que as pessoas que enviaram já tiveram suas respostas ao longo da apresentação da quarta-feira, mas de qualquer maneira a gente vai fazer uma recapitulada em tudo que a gente falou na quarta-feira, sinalizando alguns pontos de perguntas que foram enviadas, né, e colocando as respostas para vocês. E vamos, no final, abordar o que foi mais solicitado e dúvidas que chegaram com mais frequência, tá bom? Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Professor? Todo mundo me ouvindo? Sim, você vai compartilhar a apresentação, não é isso? Vou compartilhar agora. Ah, tá bom. Professor, qualquer coisa, se você perceber que congelou ou que travou, você me dá um toque, por favor. Pois não, tá ótimo, tá tranquilo. Bom, vamos lá. Ao longo da apresentação, eu já vou sinalizando algumas dúvidas que vieram para a gente nas perguntas, tá? E já vou respondendo aqui para vocês também. Então, com relação aos requisitos técnicos, ser administrador da máquina, porque, como a gente falou, tem um plugin que precisa ser instalado. Um plugin é como se fosse um app, tá? Uma aplicaçãozinha que é um executável que vocês vão baixar na máquina de vocês e esse executável ele vai permitir a realização da prova, tá? Todas as orientações serão encaminhadas por e-mail para vocês e mesmo assim, quando vocês fizerem aquele teste de compatibilidade, vocês vão ter algumas orientações ali para fazer a implementação e fazer a instalação desse plugin, tá bom? Com relação aos sistemas operacionais e navegadores permitidos, a gente orienta que usem o Windows 7 ou superior, Firefox e Chrome, e para o Mac 10.10 ou superior, Firefox e Chrome. É importante que vocês deem uma olhada com antecedência nos sistemas operacionais, nos navegadores e verifiquem se vocês estão com uma versão atualizada, tá? Se não tiver, é bom fazer isso já com antecedência, não precisa nem esperar o teste de compatibilidade, já vai dando uma atualizada nisso, porque vocês conseguem fazer direto pela internet. A conexão recomendada de 1 mega ou superior, isso para garantir que vocês tenham uma estabilidade e consigam ter uma prova tranquila, sem ficar a internet intermitente. Recomenda-se ao menos 500 megas de memória livre para execução da prova, teclado em português Brasil ABNT ou ABNT2. Vieram algumas perguntas com relação a isso, tá? Precisa ser o teclado em português? O meu teclado é em inglês, mas eu tenho todos os acentos. O meu teclado é o teclado do Mac, mas eu também tenho todos os acentos e eu consigo garantir a escrita culta da língua portuguesa. Isso é o que a gente precisa, tá? Quando a gente recomenda o uso do teclado, é para garantir que vocês consigam fazer a redação
com todas as pontuações necessárias e com todos os acentos necessários, porque isso vai ser avaliado, tá? Essa escrita correta. Então, a nossa recomendação com relação ao teclado é para garantir que vocês tenham acesso a essas duas coisas, acentos e pontuação. Se o teclado de vocês é em inglês ou é o teclado do Mac, mas ele garante que vocês, na hora da prova de redação, consigam escrever de forma culta a língua portuguesa, não tem problema nenhum, vocês podem usar o teclado de vocês, ok? O que a gente recomenda é que que vocês não sejam prejudicados pelo fato do teclado não ter os acentos necessários e a pontuação correta exigida pela língua portuguesa. Uso da webcam. Tá? A webcam, ela é recomendada, não tem uma especificação, né, não tem uma configuração específica para a webcam. Pode ser a webcam direto do notebook, pode ser uma webcam conectada no computador. O som ambiente, ele vai ser capturado pela webcam e vocês não precisam utilizar fone de ouvido. Inclusive, não é permitido o uso do fone de ouvido e nem de tampão, tá? Então, tem essa recomendação. Toda comunicação que for feita com o fiscal de prova será feita via chat, o chat escrito, então não tem a necessidade de vocês utilizarem o fone. É bom vocês ficarem atentos ao chat, porque se o fiscal perceber que tem alguma coisa que está fora do padrão ou que está fora do esperado, ele vai chamá-los pelo chat. A mesma coisa vocês, se quiserem entrar em contato com o fiscal para tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, também vão poder fazer via chat. Mas é tudo escrito, não precisa então do uso do fone de ouvido, ok? Com relação aos dispositivos e onde eu posso fazer a minha prova. A prova ela deverá obrigatoriamente ser feita ou pelo desktop ou pelo notebook. A aplicação da prova ela não roda no celular. Além disso, ficaria muito ruim para vocês realizarem uma prova longa por um dispositivo tão reduzido, né? O tamanho dele tão reduzido. E não roda também no tablet e não é permitido o uso de 2 desktops, tá? O sistema de inteligência artificial, ele consegue capturar se tem mais de um desktop conectado e o fiscal vai entrar em contato com vocês imediatamente, no caso dessas questões. Nesse caso, Diana, eu acho que até é importante ressaltar, gente, que essa foi uma das perguntas que foram feitas. E por isso que a gente adotou essa estratégia, que é justamente a estratégia de voltar a falar com vocês sobre isso, mas alguém, ou mais de uma pessoa, havia perguntado sobre a possibilidade de utilização, por exemplo, do tablet. Então, é só reforçando, não é possível, tá bom? Isso. Então, de qualquer jeito, só reforçando, não é possível celular, nem tablet, nem o uso de 2 monitores, tá? E a realização da prova deve ser feita obrigatoriamente ou pelo desktop ou pelo notebook. Muitas perguntas chegaram também com relação ao nível de segurança da prova, a integridade da prova, como é que vocês vão fazer para garantir que quem está fazendo a prova é realmente o candidato? Será que eu não vou ser prejudicado por isso? Então, a gente trouxe para vocês o cenário de todos os cuidados que a gente está tendo com relação ao nível de segurança da prova, tá? Logo na entrada, antes de vocês acessarem a prova, vocês vão passar por um momento de identificação pessoal, para garantir que quem está fazendo a prova é quem realizou a inscrição e é quem vai estar fazendo a prova ao longo de todo o bloco e de todos os blocos, né? É o mesmo candidato. Essas imagens, essa gravação, ela fica armazenada, a gente pode voltar e consultar ela ao momento que a gente quiser, tá? Então, terminando a prova, existe uma equipe da fundação que cuida só de processos seletivos e qualquer indicador de comportamento inadequado vai ser possível ser averiguado posteriormente por essas gravações, ok? Bom, de qualquer maneira, com relação à identificação pessoal, a gente vai fazer uma verificação do e-mail, né, primeiro de vocês, para ver se ele bate com o e-mail que foi o e-mail da inscrição. A verificação do documento, então a verificação do documento, o professor Renato até vai comentar mais lá na frente como um ponto super importante para vocês ficarem atentos, que a gente sabe que os documentos enviados na inscrição, eles não têm foto, eles são dados, né, que vocês fazem o input na inscrição,
mas nesse momento de entrada da prova, vocês precisam apresentar um documento com foto, né, de preferência uma foto atual, e fazer uma foto no próprio sistema, tá? E a gente vai ter tanto a foto do documento quanto a foto do sistema como fontes de consulta para verificar se ao longo da prova, quem está realizando a prova realmente é quem fez a identificação pessoal no início da prova, tá? Então, esses itens, eles compõem 3 níveis de segurança, né? Os dados cadastrais com nível básico, a verificação de documento como um nível já intermediário e a identificação facial como um nível avançado, tá bom? Com relação à segurança do ambiente sistêmico, ele é controlado. Então, a prova ela tem uma tolerância, todos terão 2 horas de tempo para a realização da prova, de cada bloco de prova, tá? Não serão prejudicados caso caia a conexão, como muita gente mandou pergunta sobre isso. Se a minha conexão cair, eu vou ser prejudicado, eu vou ter menos tempo de prova? Não. Se a conexão cair e voltar rapidamente, o sistema ele automaticamente recalcula o tempo e dimensiona para que vocês tenham as mesmas 2 horas que qualquer outro participante tem. Vai conseguir também, no caso de ter alguma queda, voltar e revisar a questão que vocês estavam, continuar fazendo a prova de onde vocês pararam. Vocês não vão ter nenhum tipo de prejuízo se vocês tiverem uma queda de conexão. Tá bom? Então, no caso de queda de conexão, nossa orientação primeira é: não mexe na prova, não mexe em nada da prova. Viu que o computador travou, viu que a internet caiu, reinicia a máquina e verifica se foi uma queda rápida, se quando vocês voltarem, ele vai estar no mesmo ponto que vocês pararam, tá? Ah, eu não, tá demorando para voltar a minha rede, o que que eu faço? Tenho um plano B. Eu posso tentar rotear a internet de uma pessoa que está no ambiente que eu escolhi para fazer a prova, já deixa esse plano B ali de stand-by para o caso de vocês precisarem, tá? Mas escolham um local seguro, escolham um local que vocês acreditem que tenha mais estabilidade de internet, que vocês tenham mais segurança para fazer a prova. E mantenham esse plano B, que aí é um plano de vocês, porque vocês sabem quais são os recursos que vocês podem ter e que vocês podem contar, né? Então, ninguém melhor do que vocês para tentar mapear já previamente um plano B para o caso de ter uma queda de conexão ou de energia. Bom, o sistema, ele consegue mapear, tá, todos os comportamentos que a gente julga que sejam inadequados para um processo seletivo, um processo de vestibular. Então, no caso do sistema identificar que aquele candidato teve um comportamento inadequado, ele dispara um alerta para o fiscal de prova, e o fiscal de prova, ele aciona o candidato imediatamente, tá? O sistema, ele permite diversos alertas que vão ser definidos pela fundação e todos eles serão comunicados ao candidato. Todos eles também serão armazenados pelo relatório do candidato individual. Então, se alguém tentar navegar em qualquer outra página de internet que não seja a aplicação da prova, isso vai ficar registrado e a gente vai ter acesso a todas essas informações, tá? Então, foquem no que é o que é o principal, o que é o prioritário para vocês, que é a realização de uma boa prova. Não fiquem tentando testar o sistema ou ver se eu consigo fazer isso ou fazer aquilo, que numa dessas vocês podem acabar se prejudicando. Ou até, sem querer, eu tentei abrir aqui e aí tomei um alerta e fui chamada a atenção pelo fiscal de prova. Então, a principal orientação que a gente dá para vocês é: façam um processo limpo, né? Vocês estudaram para isso, vocês estão se preparando já há tempo para fazer o vestibular, tanto da FGV, como de um modo geral, do Enem, etc. Então, tentem fazer um processo limpo, um processo justo para todos, tá? A gente está, na verdade, fazendo toda essa adaptação para o online para garantir a oportunidade de vocês terem acesso esse ano ainda. Então, a gente conta também, do nosso lado, a gente está preparando todo esse processo de segurança e cuidados que a gente está tendo, mas a gente conta também com a honestidade de cada candidato que vai passar por esse processo. Com relação ao bloqueio, se o candidato ele extrapolar a quantidade de alertas que é permitida pelo sistema, a prova dele pode ser bloqueada, tá?
Então, assim como no presencial, a prova dele pode ser tirada pelo fiscal de prova se o fiscal perceber que ele está tendo um comportamento inadequado. Não é lá que a gente quer chegar. A gente espera que todos consigam concluir honestamente o processo e fazer uma boa prova, tá? Bom, voltando aqui. Só um minuto. Com relação ao monitoramento do ambiente físico, bom, a gente vai fazer ao longo da prova a identificação facial. Então, de tempos em tempos, o sistema ele faz o reconhecimento do candidato que está sentado na frente da máquina realizando a prova. O monitoramento é por inteligência artificial. Então, a gente consegue mapear se a pessoa que fez a foto no início da prova é a pessoa que continua sentada na frente do computador realizando a prova. E o monitoramento que será feito remotamente e ao vivo pelo fiscal de prova, tá? O fiscal ele poderá entrar em contato com vocês a qualquer momento da prova via chat para pedir que vocês mostrem o espaço, para pedir que vocês mostrem o rascunho da prova, tá? Para dar alguma orientação ou para chamar a atenção de algum comportamento que seja inadequado, tá bom? Bom, com relação... Diana, eu posso Pode, reforçar 2 pontos aqui? pode, claro, professor. Mesmo nas perguntas que estão surgindo hoje, gente, primeiro, o monitor, ele é, sim, uma pessoa que vai acompanhar de perto tudo que está acontecendo. Então, ele pode pedir a qualquer momento para que você mostre um ambiente em que você está envolvido. Eventualmente, no caso da prova de matemática, a gente vai voltar a falar sobre isso, para que você mostre o seu rascunho. Então, vocês têm que estar preparados, sim, para atender essas demandas do monitor. Além da inteligência artificial, a gente vai ter uma pessoa atenta durante todo o processo com relação a isso. E no caso do bloqueio, eu acho que é só importante também que vocês tenham essa noção de que o bloqueio é uma situação extrema que acontece no decorrer da prova, mas que depois da prova realizada, eventualmente, se a gente identificar algum processo inadequado por meio das gravações, vocês podem ser desclassificados. Tá? Então, é só que o fato de ter terminado a prova sem bloquear não significa que, portanto, está tudo aceito, a gente vai avaliar e se houver algum problema, isso pode ocorrer desclassificações em função desse comportamento. É claro que a gente, nessa fala, a gente está acentuando muito aquilo que pode dar errado, mas isso é para que vocês que possam se sentir tranquilos com relação a tudo que a gente está fazendo para que todos tenham as mesmas condições na prova. O que a gente tem acentuado, e a gente falou da outra vez e fala aqui, que é importante que vocês considerem este momento como um passo importante na trajetória de vocês. Um passo fundamental, e este passo ele precisa ser dado com segurança e lisura, porque caso alguma coisa inadequada aconteça, é natural que isso fique com uma marca muito profunda na sua trajetória. Ser desclassificado em um processo como esse por um comportamento inadequado é uma coisa que eu tenho certeza nenhum dos alunos, e particularmente dos alunos que queremos, quer passar. Então, a gente tem essa questão que é tudo que a gente está fazendo de segurança é para garantir a todos os bons alunos que eles terão condições de igualdade para fazer isso. E por isso é importante que a webcam esteja funcionando, é importante que o microfone esteja funcionando. Alguém consultou, meu microfone está estragado. Meu amigo, por favor, conserte esse microfone até lá. Vai precisar, sim, o microfone está funcionando. Ah, o meu computador não é muito bom. Posso usar o computador de um amigo? Sim, o equipamento que você for utilizar, ele é o equipamento que deve permanecer até o final da prova. Mas tenha esse cuidado para que você tenha todos os recursos necessários para fazer uma boa prova e se concentrar no conteúdo da prova. Perfeito, professor. Vou aproveitar para já responder uma pergunta que chegou.
e que já havia chegado também na outra leva de perguntas, tá? Com relação à redação. Se a redação precisa ter uma formatação específica, como, por exemplo, é feita na carta de motivação. Não, não tem uma formatação específica. A formatação é a formatação do sistema. Então, vocês não vão precisar se preocupar com a formatação da redação, tá bom? Uma outra dúvida que chegou também com relação à redação foi se eles precisariam gerar um PDF para fazer a submissão da redação. Não é necessário. A redação ela vai ser escrita no sistema e submetida pelo próprio sistema, tá? Não tem a necessidade nenhuma de ter nenhum tipo de aplicativo ou de software para fazer PDF ou para gerar um arquivo e para submeter esse arquivo. É tudo direto dentro do sistema. Respondendo uma dúvida também com relação à questão técnica sobre a capacidade do sistema. Corre o risco do sistema ficar sobrecarregado e derrubar as provas e a gente ser prejudicado por isso? Não corre esse risco. O sistema ele está todo dimensionado para atender a demanda de prova de vocês no dia 26, e a gente tem vários mecanismos de backup para redirecionar o link para outros servidores, para garantir que todos tenham uma boa realização de prova. Então, quanto a isso, vocês não precisam se preocupar, tá bom? O tipo de queda que pode acontecer é com relação à conexão, mas jamais com relação ao sistema estar com muita gente realizando prova e ele bloquear por conta disso. Bom, vamos seguindo então. A jornada do candidato. E a gente recebeu também algumas perguntas com relação a isso. Quando é que eu vou receber? Quando é que eu vou poder testar o sistema? Quando é que eu vou poder baixar o plugin? Então, a gente agora, essa semana, está na etapa de webinar. A gente vai liberar uma FAQ para vocês com todas essas perguntas que chegaram, respondidas, tá? Então, vocês vão receber esse material para vocês poderem ler com cuidado, ler atentamente, voltar, tirar mais dúvida, né? E sempre que tiverem uma dúvida recorrente, vocês possam ter esse material para consultar. E todas as orientações com relação à data de envio do link para o teste, a data de envio do link para ambientação, tudo isso será encaminhado pelo e-mail oficial de vestibular da FGV entre o dia 7 e o dia 24. Então, entre o dia 7 e o dia 24, vocês vão receber todas essas informações por e-mail, tá? Pelo e-mail oficial da Fundação. No dia 7 de julho é o dia que está previsto para acontecer o teste de compatibilidade. Vocês vão receber todas as orientações previamente por e-mail, de como tem que fazer, o que precisa ser feito para a realização desse teste de compatibilidade. Esse teste ele é fundamental que seja feito, porque é nele que o sistema vai indicar para vocês se vocês precisam atualizar o sistema operacional, se vocês precisam atualizar alguma versão do Mac ou alguma versão do Windows, né? Se a máquina está pronta, está ok, se está tudo atualizado, ele vai baixar, vai rodar e vai sinalizar para você que a máquina está preparada, já está pronta, tá bom? E no dia 21, a gente tem um momento que vai ser um momento mais para deixar vocês tranquilos, tá? Que é a oportunidade de navegar no sistema, na plataforma de prova, para conhecer, ver como é, ver como é que avança, como é que volta, como é que salva, como é que é a redação. Tudo que vocês vão passar no dia da prova, vocês vão ter oportunidade de testar e de experimentar nesse check-in, tá bom? Então, a gente teve a preocupação de fazer essas etapas antes da prova, que é para vocês não correrem o risco de, na hora, ficar preocupados e ansiosos para fazer isso tudo e acabar atrasando ou atrapalhando a execução da prova, tá? E aí, como assim, uma atividade final, no dia 24, a gente vai encaminhar para vocês um checklist, só para vocês terem certeza que vocês já checaram tudo, se vocês já passaram por tudo, se está tudo ok, se vocês já estão prontos para fazer a prova, tá? É mais uma preparação. E aí, falando já do dia da prova, vocês terão que fazer o acesso à prova. E aí, esse slide, ele responde muitas dúvidas que chegaram para a gente na quarta-feira. Que horas que eu tenho que acessar? Como é que vai ser o intervalo? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Então, o acesso vai estar liberado às 7h30.
justamente para vocês terem tempo de passar por toda aquela etapa de identificação e autorização de entrada. A prova, ela inicia às 8 horas e ela finaliza às 10 horas. Todos terão o mesmo período de prova, 2 horas para a realização da prova. Então, se cair a conexão, tiver algum problema, o sistema vai recalcular. A gente tem, obviamente, um período aí que é entre o término de uma e o início de outro bloco, tá? Então, fiquem bastante atentos a isso. E, obviamente, o sistema só vai redimensionar o tempo para o caso de alguma queda de conexão ou energia. Aí chegaram algumas perguntas também, se eu tentar desligar a minha máquina, né, e voltar depois, tudo que acontecer na máquina, no momento da prova, vai estar registrado no relatório individual de cada candidato. Então, obviamente, aconteceu o que o professor Renato colocou, que é uma averiguação de cada relatório posterior à execução da prova. E se a gente perceber que aquela conduta foi uma conduta suspeita e que estava inadequada, que não era um comportamento adequado, o candidato ele pode ser notificado e até mesmo ser excluído do processo. Tá? Então, vocês terão um intervalo. E aí, eu quero resgatar algumas dúvidas que chegaram sobre: posso ir ao banheiro? Eu posso levantar? Eu posso beber água? Posso comer alguma coisa? A orientação é por isso que nós dividimos a prova em blocos, que era para conseguir ter tempos menores de realização de prova e vocês conseguissem fazer a ida ao banheiro nesses intervalos. Então, vá no banheiro antes de começar a prova, deixa para ir no banheiro depois que finalizar o primeiro bloco, no intervalo entre um bloco e outro. Não será permitido que o candidato fique levantando para ir no banheiro ou para fazer qualquer outra coisa durante a realização de prova. Tá? O fiscal ele vai estar bem atento a isso. Caiu uma caneta, posso pegar? Pode pegar. É bom notificar o fiscal do que está acontecendo ali, mas vocês também não precisam ficar completamente congelados na frente do computador com medo de fazer qualquer coisa, tá bom? Então tem esse intervalo, tem o segundo bloco que o acesso ele inicia às 11 horas da manhã, a realização da prova ela inicia às 11h30 e finaliza às 13h30. E aí temos um intervalo maior, que é o intervalo para o terceiro bloco, que é o bloco da redação. Então, voltando, com relação ao rascunho para a prova de matemática, que foi uma grande dúvida que surgiu. Será permitido o rascunho, papel e caneta ou lápis, para o rascunho da prova de matemática? Lembrando que o fiscal de prova, ele pode, a qualquer momento da realização da prova, pedir para que vocês apresentem esse rascunho. Se ele perceber que tem qualquer coisa de errado, ele pode notificar e avisar a fundação que está acontecendo. Tá? O rascunho só será permitido neste momento, na prova de matemática. Na prova de redação, não tem necessidade, porque vocês podem voltar, apagar aquela palavra, apagar aquela frase, e só vai estar salvo no final, quando vocês finalizarem mesmo a redação. Tá bom? Bom, deixa eu Essa ver se também tem foi algo. uma pergunta, né, Diana, com relação à questão de Isso. rascunha para a redação. Então, ótimo que você reforça esse ponto. Não há necessidade, gente. Tá? A redação vocês vão fazer, e muitas pessoas perguntaram também sobre formatação. Não tem as mesmas regras de formatação, portanto, como tinham na carta de motivação, vocês vão poder fazer todo este material diretamente no computador, no espaço reservado para isso, sem preocupação com a formatação. Tá bom. Chegaram algumas dúvidas aqui com relação ao uso do celular para rotear a internet, para o caso do candidato que não tenha, ou que tenha caído e tenha tido a necessidade de fazer o plano B. O telefone, ele pode ficar numa distância que seja uma distância que a internet consiga ser roteada, porém ele não pode ficar do lado do computador onde o candidato está realizando a prova, ok? E nem pode, o candidato não pode ficar consultando o telefone. Isso é passível dele ser excluído do processo, assim como ele não pode fazer essa mesma ação num vestibular presencial. Bom, vamos lá. Depois a gente continua aqui respondendo algumas outras dúvidas que chegaram, além das que a gente já se preparou para responder.
Então, alguns lembretes importantes e que englobam muito do que foi perguntado e que foi enviado para a gente na quarta-feira. Horário de prova. Todos os candidatos terão o mesmo horário de prova para realização de cada bloco. Todos precisam acessar a prova com 30 minutos de antecedência para garantir o seu acesso. Após o horário de início da prova, ninguém mais entra. Então, por isso que a gente está dando esses 30 minutos de antecedência, que é para vocês realizarem o acesso à prova. A redação não precisa de uma configuração específica, é tudo já parametrizado no sistema, não precisa de nenhum software específico para gerar PDF. A redação deve conter no mínimo 230 e no máximo 430 palavras digitadas, e vai ter um contador. Então o sistema ele não bloqueia a escrita, mas ele mostra para o candidato no computador quantas palavras já foram produzidas. Então vocês precisam ficar muito atentos a esse computador para ver se vocês vão extrapolar ou se vocês estão com palavras de menos, tá? Rascunho. O uso do rascunho, como a gente já falou, ele só será permitido apenas para a prova de matemática. E o fiscal, ele poderá sim pedir a qualquer momento da prova que vocês sinalizem e mostrem o rascunho que está sendo utilizado para a prova de matemática. Uma questão que foi perguntada com relação à prova era se a prova teria o mesmo nível de complexidade. O nível de exigência da prova é a mesma do presencial, tá? Podem ficar tranquilos com relação a isso. O plano B, como eu já falei, na verdade a gente está aqui dando uma orientação para que vocês tenham e pensem, se estruturem para ter um plano B que faça sentido para vocês, né? Que vocês consigam executar ele, que seja viável de ser executado. Para o caso de falta de energia, uma outra dica importante é, se for usar um notebook, já deixa ele conectado na tomada, que é para não correr o risco dele descarregar, tá? E aí a gente fala sempre com relação a o que fazer se cair a internet. Primeira coisa é reiniciar sua máquina. É muito provável que nesse momento vocês consigam voltar e continuar de onde vocês pararam, se for uma queda rápida. Se for uma queda que vocês perceberem que não está voltando, acionem o plano B. E se nada disso funcionar, entrem em contato com a FGV, com o telefone do suporte, que vai ser enviado para vocês por e-mail e também por SMS no dia da prova, tá? Fiscais de prova, eles estarão o tempo inteiro da realização da prova monitorando um grupo de candidatos. E esse monitoramento, ele fica armazenado, toda a conversa do fiscal com o candidato, toda a navegação do candidato fica armazenada para que esse material possa ser consultado posteriormente. Qualquer incidente ou qualquer problema que vocês tenham, por favor, reportem imediatamente por chat ao fiscal. Toda a comunicação com ele vai ser gravada, tá? Sobre a possibilidade de avançar e voltar, né, nas questões, eu posso escolher a questão que eu vou fazer? Vocês podem avançar e voltar. Então, eu estou com dúvida nessa aqui, acho que eu vou avançar um pouco, vou ver qual é a próxima, depois eu volto nessa. Isso é possível ser feito. Agora, o que não pode é vocês salvarem a prova e aí já era. Se não respondeu, aquela pergunta ela fica sem resposta. Então, o máximo de atenção para fazer essa navegação de ir e voltar antes de salvar a prova, tá? Bom, acho que muito que tinha sido encaminhado para a gente com relação a dúvidas de rascunho, segurança da prova, padronização da redação, utilização de algum outro software para envio da redação, a segurança do sistema para não cair, né, e não ter uma super conexão, assim, de muita gente conectada ao mesmo tempo e prejudicar vocês. Já respondi. Algumas coisas eu fui respondendo ao longo também da apresentação, mas de qualquer maneira, a gente separou alguns pontos importantes para destacar para vocês de dúvidas que chegaram também, e foram as dúvidas mais recorrentes. O professor Renato, ele vai passar esses pontos com vocês, e aí no final a gente volta para ver se ainda tem alguma pergunta aqui enviada que não tenha sido respondida, tá bom? Professor, pode conduzir. Tá bom.
Eu vou tentar, portanto, voltar a esses pontos, eles de novo foram explorados aqui, mas não há nenhum problema, nós não queremos que vocês fiquem com nenhuma dúvida relativa a isso, então vamos, de uma outra forma, voltar a alguns pontos que já foram tratados aqui. Nós lemos todas as perguntas e a gente organizou essas perguntas de uma maneira que pudesse também nos dar a indicação de onde é que estavam os pontos que ainda permaneciam menos claros. Então, vamos lá, vamos ver a primeira coisa que surgiu aqui. Você pode passar para mim, Diana, por favor? Sobre essa questão, a questão do calendário de preparação. Eu acho que é interessante depois vocês revisitarem essa página, que é a página onde tem todos o processo pelos quais vocês vão passar, mas, de qualquer maneira, você vai receber no dia 6 de julho, depois das 18 horas, um cartão de confirmação de inscrição, e no dia 7, um conjunto de instruções para os dias que antecedem a prova. Eu pediria que vocês ficassem atentos aos e-mails. Nesse período, a nossa comunicação com vocês muitas vezes vai se dar via e-mail. Então, fiquem atentos para que, eventualmente, se isso caiu numa caixa de spam, para que você tenha que consultar durante esse período, tem que ficar atento para poder receber e ler com atenção todo o material que for encaminhado. Muitas pessoas voltaram a perguntar sobre a questão do documento de identificação. Sim, vocês não mandam um documento anteriormente para a gente, vocês simplesmente reproduzem os dados do documento, mas você tem que ter em mãos o seu RG original. O ideal é que a foto esteja em boas condições e permitindo, portanto, que não haja nenhum problema no processo de identificação. E vocês depois, dando continuidade ao processo, e sendo aprovados, vocês deverão mostrar o mesmo documento no processo de matrícula posterior. Então, não é um processo de inscrição, em que, de fato, não há um documento, mas é o documento que vai te acompanhar depois em toda a sua trajetória como futuro aluno nosso. Não há necessidade de enviar isto previamente. Vocês, no mesmo momento de entrada na sala, vão mostrar o seu documento, vai ser tirada uma foto deles, e aí vocês vão poder ser autorizados a iniciar a prova. O próximo ponto é um ponto... Taranã, sobre a redação. Obrigado, Diana. Não é permitida a utilização de rascunho. Rascunho, gente, é o único lugar em que é permitido utilizar na prova de matemática. Né? Então, há várias perguntas relativas a rascunho. Então, uma delas, eu posso usar um caderno que tem outras coisas anotadas. É o tipo de coisa que eu falo o seguinte, vamos evitar? Para que você vai correr esse risco de levantar uma suspeita usando um caderno que tem umas folhas utilizadas? Não é? Pegue um conjunto de folhas de um papel sulfite em branco que você coloque do lado, que você vai utilizar, completamente sem nenhuma outra anotação, e isso vai ser observado. O fiscal vai pedir para que você mostre onde é que você está anotando, vai pedir para observar o que há ao lado e assim por diante. Então, a folha de rascunho só vai ser utilizada na prova de matemática e na redação ela não é necessária. O que não é necessário? Primeiro, alguém havia perguntado também, eu preciso ficar contando as palavras? Não, tem um contador embutido, ele vai te sinalizar quantas palavras você escreveu. Preciso me preocupar com a formatação? Havia já comentado isso. Não há necessidade, você vai escrever no campo reservado para isso, ali no próprio aplicativo em que você vai estar trabalhando. Então, não há necessidade de rascunho, não há necessidade de nenhum aplicativo que transforme em PDF, isso tudo vai ser feito diretamente ali na aplicação e de lá, ao terminar, você simplesmente envia aquele documento e com isso encerra a sua prova de redação. Alimentos. Água e alimentos, eles são autorizados, vocês podem trazer. De novo, se for possível evitar, particularmente em alimentos, melhor. Afinal de contas, vocês têm intervalo a cada 2 horas.
Mas, sim, podem ser trazidos, mas com algumas condições, e essas condições, de novo, são passíveis de serem observadas, seja nas gravações ou, eventualmente, por solicitação dos fiscais virtuais. Os alimentos têm que ser armazenados em recipientes transparentes e devem já estar, antes do início da prova, dispostos sobre a mesa. Nada da mãe trazer no meio da prova uma maçã, hein, gente? Vocês têm que estar num ambiente separados, sozinhos, quietos, reservados para isso, comunica a família inteira, para que vocês possam se dedicar com o apoio de todo mundo que gosta de você para fazer uma boa prova. E isso tem a ver justamente com o local da prova. Pense bem antes, você tem mais de um mês aí para olhar direitinho onde é que vai ser o melhor lugar para fazer, onde é que eu tenho a melhor conexão de internet. Você vai ser responsável por isso, né? Onde é que tem menos risco de ter intercorrências, né? Não pode ter gente passando, ninguém pode entrar na sala naquele momento, não pode haver outros objetos sobre a mesa, a não ser, portanto, aqueles alimentos, e na prova de matemática, algumas folhas para rascunho, mas o que a gente tem chamado muita atenção é de que assim, há uma preocupação de que você seja o protagonista dessa prova também. Você tem que tomar os devidos cuidados na escolha, né, em checar o computador, em checar os seus recursos, em conversar com as pessoas que podem, eventualmente, criar algum tipo de distúrbio que atrapalhe a realização da prova. É um dia, né? E isso, portanto, é uma coisa que está nas mãos de vocês, garantir um espaço adequado no decorrer deste dia, onde você vai estar se dedicando a uma tarefa que é importante para o seu futuro pessoal e profissional, né? O webcam e o microfone devem estar conectados e habilitados durante todo o período da prova. Houve novas perguntas referentes a isso hoje também. Sim, mesmo durante o período em que vocês não estão utilizando naturalmente o microfone, mas a gente captura os sons, portanto, do ambiente, microfone e webcam sempre ligados. É claro, nos intervalos, vocês podem sair da sala e desconectar. Vocês vão entrar novamente no ambiente de prova depois do intervalo, né? Então, não há necessidade de manter isso ligado. Alguns perguntaram sobre a navegação de tela. Isso é completamente monitorado. Não pode navegar em qualquer outra tela fora do ambiente de prova. Isso é motivo, portanto, de atenção, de advertência e, eventualmente, até de exclusão do processo. Não pode navegar em outras páginas no decorrer da prova, e a gente já havia apontado sobre esse papel importante que o fiscal vai exercer nesse processo, que ele pode, sim, pedir para que você gire a câmera neste ambiente, que você verifique, que ele verifique a conformidade do espaço às regras que a gente está negociando e conversando com vocês aqui. Então, tem um papel ativo aí de observação do ambiente para garantir que todos tenham as mesmas condições de realização da prova. Eu acho que essa é uma das preocupações maiores, não é? Houve muitas perguntas relativas a isso, né? E o que a gente reitera aqui de novo, essa montagem de um plano B por cada um de vocês. Não há como a gente montar um plano B para vocês, né? Então, a primeira coisa, olha, se cair a energia, se cair a conexão, bom, eu tenho que estar com o computador carregado, ótimo, é uma das sugestões que a gente dá com relação a eventual queda de energia. A própria escolha de local, ela deve levar em consideração isso. Se você mora em um lugar em que há muitas vezes queda de energia, poxa, tente fazer a prova em outro lugar, não é? Isso é uma coisa que vai te dar uma tranquilidade maior para poder fazer a prova. O plano B, ele envolve, portanto, a possibilidade de roteamento via celular, a possibilidade de utilização do cabo e assim por diante. São possibilidades que devem estar mapeadas de tal maneira que você não perca a tranquilidade no decorrer da prova. O pior de tudo é você ficar desesperado com alguma coisa que deu errado.
vai dar tudo certo, as chances de que dê errado são pequenas, e se der alguma coisa, tiver algum problema, pensa já, o que eu faria caso isso acontecesse, né? No caso de queda de conexão ou qualquer intercorrência como essa, primeira coisa é buscar o mais rápido possível o retorno, verificando, eventualmente, foi uma pequena instabilidade, e como vocês sabem, a gente já disse isso, você vai voltar, a prova vai estar salva e você vai ter garantido o mesmo período de prova até o limite do horário estipulado antes do início da próxima prova. Se por acaso isso não der certo, nesses casos, a gente sugere que vocês rapidamente entrem em contato com a GV por telefone e comuniquem o problema que está ocorrendo. Isso é fundamental, mas, de novo, a experiência que a gente tem tido de aplicação em outros lugares, nesse tipo de ambiente, é que essas intercorrências são mínimas. Mínimas. São pouquíssimas pessoas que tiveram problemas dessa natureza, e eu acredito que sejam situações absolutamente excepcionais, para quais a gente está se preparando, e vocês devem se preparar com o plano B, mas, de novo, não me parece que a probabilidade de que isso venha a ocorrer seja algo que mereça uma preocupação extremada de vocês, né? Há muitas perguntas, inclusive hoje aqui também, com relação ao início das aulas e o formato das aulas. Nós não temos uma definição sequer para os veteranos de como serão as aulas no segundo semestre. Vocês devem ter acompanhado ontem a divulgação das orientações pelo governo do Estado, e as aulas aqui em São Paulo, a recomendação do governo é que sejam retomadas só em setembro. As aulas dos alunos ingressantes estão previstas para iniciar no dia 14 de setembro. Se serão presenciais ou online, nós ainda não temos elementos suficientes para comunicar isso a vocês, né? Nós vamos acompanhar grau máximo de atenção. Qual que é a preocupação principal nossa? Nós só vamos retomar as aulas presenciais se estivermos absolutamente seguros de que é seguro este retorno. Seremos muito cautelosos. A saúde de vocês é algo que é absolutamente fundamental, de vocês, dos nossos professores, dos nossos funcionários. Então, essa decisão vai ser tomada depois. É claro que, eventualmente, começando online, você pode dizer, puxa, mas eu vou perder justamente este convívio. Você vai perder um determinado tipo de convívio, ganhar um outro tipo de convívio. O que eu diria para vocês é que grande parte deste semestre nós fizemos no modelo online com resultados extremamente positivos. Então, se eventualmente a pandemia nos levar a uma decisão de que teremos que avançar ainda mais um mês, ainda mais 2 meses em um modelo à distância, nós estamos seguros de que adquirimos uma experiência e que temos recursos para que vocês tenham uma experiência rica, instigante, boa, junto com a gente. Então, fiquem tranquilos com isso. Em algum momento, naturalmente, voltaremos ao online. A nossa perspectiva é que o retorno será gradativo ao longo do segundo semestre, mas isso não está ainda, portanto, estabelecido com todos os detalhes, porque o momento ainda traz muita incerteza, né? E é para isso a gente depende de orientações, claro, das autoridades sanitárias e de uma observação atenta do que é que vem ocorrendo. Eu acredito que com essas perguntas a gente, de novo, esgota quase todas as perguntas que foram feitas por vocês no encontro anterior e agora. Eu não sei se a Diana, enquanto eu falava aqui, observou alguma pergunta diferente que a gente não tenha respondido e que você julga importante a gente tratar agora, Diana. Professor, eu vi sim algumas coisas aqui. Algumas pessoas perguntando sobre o horário da prova. No edital está diferente do horário da aplicação de prova, dos blocos da apresentação. Gente, por favor, fiquem atentos às erratas. Vocês receberam uma primeira errata, receberam uma segunda.
e se houver qualquer necessidade de alteração ou mudança, serão notificados novamente. Então, o horário que está apresentado nessa apresentação é o horário que consta na última errata, que já foi encaminhada para vocês, ou será encaminhada hoje. Não sei se o Rodrigo está por aí, mas ele poderia até confirmar para a gente. Mas, enfim, já está publicado na errata do edital essa informação, tá? E, de qualquer maneira, a errata ela também está divulgada no portal da FGV. Então, vocês têm acesso a essas informações. Resgatando um pouco da fala do professor Renato do início, a gente está dando todas as informações possíveis, tirando todas as dúvidas, mas o documento oficial do vestibular é o edital e as erratas que compõem esse edital. Então, todas essas informações que foram passadas aqui, oficialmente, elas constam no edital também. Obviamente que tem dúvidas que são mais do dia a dia, que tem coisa que não está ali. Mas com relação à regra, com relação ao horário, a comportamento, a documentação, tudo está no edital, tá? Eu queria responder também a pergunta do Fábio com relação à documentação, que ele não encontrou na inscrição nenhum campo para fazer o input do documento com foto. Correto, não tem o input de documento com foto na inscrição, mas tem o número do documento, tá? Então, o que a gente pede se botou um documento de identidade, esse documento de identidade, ele tem foto. E a gente pede que esse documento seja o documento apresentado. Ah, não, eu coloquei um outro documento sem foto. Não tem problema. O que a gente vai averiguar é um conjunto de informações. É a informação que foi incluída na inscrição, com as informações que foram incluídas no acesso à prova, com a foto do documento, a foto tirada pelo próprio sistema e, posteriormente, no ato da matrícula, tá? O candidato no ato da matrícula, ele também entrega a documentação e a gente checa se aquela documentação ela é do candidato que realizou a prova, tá? Então, fiquem atentos a isso. Não teve na inscrição documento com foto, mas tem no acesso à prova documento com foto e, posteriormente, a análise da veracidade dessas informações. Bom, outra informação que eu coloquei aqui com relação ao papel, o professor já respondeu, é papel Mac, branco. Diana, várias perguntas sobre a utilização de Mac. Uhum. Não cheguei nelas ainda. Se o Mac vai funcionar. O sistema da Mac será compatível, sim, tá? Mas usando preferencialmente o Chrome. O Safari não é um sistema, um navegador que roda essa prova. Então, quem tiver o Mac pode usar sim, pode fazer a prova tranquilamente, mas usando outros navegadores, como consta nessa apresentação e como consta nos requisitos técnicos na errata. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Diana, Oi. sobre a errata do edital, o Rodrigo escreveu aqui no chat que já está no portal desde terça-feira e será enviada também hoje aos inscritos. Tá ótimo, obrigada. Há uma pergunta também, eu acho natural, quem está prestando vestibular, e particularmente aqueles que sabem que vão ser aprovados, porque estão se preparando bem, uma preocupação com o próximo semestre. Gente, o semestre começa dia 14/9 e termina ainda antes do Natal. A gente fez um calendário bem concentrado, sem uma semana de recesso que a gente costuma ter, enfim, atentando a isso, mas ele termina ainda antes do Natal, no dia 18 de dezembro, e a gente consegue fazer o semestre com algumas aulas complementares aos sábados, mas ele acontece, portanto, de 14/9 até o dia 18/12. Algumas perguntas, professor, com relação ao teste de compatibilidade. Se pode baixar o plugin em 2 máquinas e na hora da prova decidir qual máquina usar. É o plano B de vocês. Quer deixar 2 computadores preparados para a realização da prova? Perfeito, deixem 2 computadores preparados e na hora vocês escolhem o que estiver mais adequado para usar, não tem problema nenhum.
Banheiro, antes da prova e nos intervalos, é a nossa recomendação. Por isso, nós diminuímos bastante o tempo de prova, dividimos em blocos, que era para facilitar justamente esse processo. O horário com as grades de prova, né, com a matéria que vai ser dada, tá na errata, tá? Peço que vocês consultem lá a errata, que tem bastante gente perguntando, vai ser matemática? Vai ser português? Vai ser redação de 8 às 10? Tá tudo na errata. Estou só passando rapidamente para ver se tem mais alguma coisa que não foi respondida. Acho que grande parte delas eu também não estou encontrando aqui. De qualquer maneira, a gente vai encaminhar um FAQ para vocês com todas essas perguntas que foram enviadas, respondidas, tá? E aí qualquer dúvida que ainda tem aqui, diferente do que já foi perguntado e respondido na FAQ de quarta-feira, a gente vai encaminhar para vocês também nesse documento. Teve uma pergunta aqui com relação se eu posso anotar as minhas respostas para depois conferir com o gabarito oficial. Não pode. Vocês receberão no momento oportuno, junto com o cartão de confirmação de inscrição, ou seja, só os inscritos com a inscrição confirmada receberão a informação de como vocês podem armazenar e guardar essas informações de vocês, de respostas, para conferir com o gabarito oficial, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão receber essa orientação mais para frente, junto com outros e-mails que a Fundação vai encaminhar para vocês de orientação. Mais uma vez, a prova vai ter o mesmo nível de dificuldade que dos anos anteriores. A única coisa que mudou foi a modalidade. Ela deixou de ser presencial para ser online por uma questão do momento que a gente está vivendo, tá? Mas o nível de dificuldade, o padrão da prova continua sendo o padrão FGV, um padrão que todos sabem que é bastante exigente. Há uma pessoa que tem perguntado, que perguntou várias vezes sobre a possibilidade de utilizar o Ubuntu. Então, só para a gente confirmar, não, são só os 2 sistemas operacionais que a gente vai utilizar, né? Mac e Windows. Tem uma pergunta aqui com relação ao acesso ao e-mail. Não pode acessar o e-mail, tá? Durante a prova. O que a gente vai fazer é uma checagem do e-mail que vocês colocaram na inscrição com o e-mail que vocês estão incluindo para fazer o acesso à prova. É mais uma forma de fazer a identificação dos candidatos que se inscreveram e os candidatos que estão fazendo a prova, realizando a prova, tá? O contato para o caso da conexão cair ou algum problema que vocês tenham será encaminhado posteriormente nas comunicações que a FGV vai fazer e também vai ser enviado por SMS para todos os candidatos no dia da prova. O Paulo fez uma pergunta também sobre a questão de tempo limite para responder às questões. Paulo, não tem controle sobre as questões, você tem um limite para fazer a prova. E a gente já informou aqui, mas é importante então reiterar, sim, você pode voltar na prova e rever. No momento em que você salvar, no entanto, a prova foi entregue e aí não há mais possibilidades que você faça isso. E essa questão da prova de matemática, e com a retirada da matemática aplicada, eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro. O nível da prova objetiva de matemática continuará o mesmo da anterior. Nós, sim, excluímos por razões que nos pareceram razoáveis, importantes. A prova de matemática aplicada ela é uma prova que exige um determinado tipo de análise do processo que se tornou inviável por meio deste modelo. Então, nós não tentaremos reproduzir a experiência da prova de matemática aplicada, alterando o nível de dificuldade dos testes da prova de matemática objetiva. Então, se concentrem no mesmo modelo de prova de matemática objetiva, como foi feito nos semestres anteriores.
Há várias pessoas preocupadas com isso. Não, nós não vamos alterar, é uma composição, portanto, já bem pensada da prova. Elaborar uma prova é extremamente complexo, exige muito cuidado e ela está bem dimensionada para que a gente possa avaliar aquilo que a gente considera fundamental para que vocês ingressem. Tá? Então, fiquem tranquilos, preparem-se para a prova de matemática objetiva da mesma forma que vocês vinham fazendo antes. Nós não tentaremos elevar ou tornar a prova mais complicada em função da exclusão da prova de matemática aplicada. Professor, eu queria dar só mais um último recado aqui, com relação a uma dúvida que está chegando do Ubuntu. Tá? O Ubuntu é um sistema operacional também, como o Safari, como o Linux. Nós incluímos no primeiro edital, mas ele já não está mais na errata. Tá? Então, fiquem atentos aos requisitos técnicos que constam na errata do edital. São eles que vão vigorar para a realização da prova de vocês agora. Bom? Nas perguntas da semana passada, a gente, algumas pessoas perguntaram sobre mais informações, na verdade poucas pessoas nesse momento, sobre a segunda etapa, que é o exame oral. Nós vamos fazer a mesma coisa, mas a gente não queria sobrecarregar todos os participantes com uma longa exposição sobre características da segunda etapa. Né? Então, a gente oportunamente vai voltar a vocês, também com webinars dessa natureza, para explicar como é que vai ser a segunda prova. A segunda prova ela não exige uma preparação prévia da mesma forma que exige aqui. Né? Na verdade, ela é uma reflexão que envolve autoconhecimento, a capacidade de falar de si, a capacidade de falar sobre suas motivações. Isso também vai ser feito por meio de uma entrevista que será gravada em uma plataforma, e todos os detalhes referentes a essa prova na segunda parte do nosso exame, elas serão oportunamente divulgadas. A gente desenhou um processo, que é um processo que ficou muito bonito, que está muito interessante, e eu acho que a experiência de todos vocês vai ser muito boa também nessa segunda parte do programa. Então, aguardem, a gente vai oportunamente passar informações sobre essa etapa e, particularmente, aí focando naqueles que forem aprovados na primeira etapa para que venham fazer o exame, para que façam o exame oral. Tá bom? Só respondendo uma dúvida que chegou aqui, que eu acho que é bem pertinente. Com relação ao teste de compatibilidade, se ele só poderá ser realizado no dia 7 ou a partir do dia 7. Ele só poderá ser realizado no dia 7. Por quê? Porque a gente está mobilizando uma equipe de suporte que possa estar dedicada e focada esse dia para dar o atendimento que vocês precisarem. Então, se tiver alguma dúvida, vocês vão ter a quem recorrer. Se a gente deixar isso muito aberto, a gente perde esse foco, né, de dar todo o suporte e atenção para vocês nesse dia. Então, a gente está fechando o teste de compatibilidade no dia 7 e vocês terão a oportunidade de fazer no dia 7, conforme as orientações que vocês vão receber por e-mail. Tá? De qualquer maneira, vocês vão ter acesso a um link de um vídeo que foi preparado com todas essas informações, todas as informações que são oficiais do processo do vestibular também constam na errata. Todas as mudanças que possam surgir serão encaminhadas para vocês por e-mail. E eu acho que vocês podem ficar bem tranquilos de que o momento de prova vai ser um momento de tranquilidade da parte técnica e mesmo para vocês focarem no que de fato é importante, que é a realização da prova, que é o que vocês vêm se preparando ao longo desse tempo. E o principal para a FGV é saber que a gente quer candidatos e alunos, principalmente, que sejam alunos que estejam empenhados para fazer esse processo de uma forma limpa, de uma forma honesta, de uma forma justa, porque não adianta só passar no vestibular, né, gente? Tem anos aí pela frente para vocês se manterem lá dentro. Então, o vestibular, ele é só o início desse processo profissional. É muito bom que as pessoas queiram passar e vencer pelos seus próprios méritos, e não porque tentou colar, ou porque leu, ou porque viu. É porque eu tenho condição de estar ali. Então, é muito gratificante você poder estar numa universidade que você sempre sonhou estar
pelo seu próprio mérito. E são esses candidatos que a gente quer ter, e são esses alunos que a gente quer ter na Fundação Getúlio Vargas. Eu desejo para todos uma excelente prova. Todas as informações que vocês ainda precisarem de dúvidas e etc., a gente vai encaminhar pelo e-mail oficial da Fundação. E é isso. Sucesso para todos. Muito bem, Diana, super obrigado. Obrigada, professor. Toda essa equipe que está reunida aqui, temos um grupo grande de pessoas que vieram aqui para nos apoiar, nos ajudar a ter esse contato com vocês. Para nós é uma honra e um privilégio ter cada um de vocês participando desse encontro. Nós sabemos que temos entre os nossos ouvintes deste webinar pessoas que vão causar um grande impacto na vida do país, na vida das pessoas no seu entorno. Essa tem sido a história da GV. Essa tem sido a história que é uma história de formar gente que faz a diferença para o país. E essa diferença começa aqui, não vai começar depois de você se formar. É justamente esse o passo inicial de uma escola que é uma escola que preza muito esse passado, que trabalha muito para manter, portanto, essa posição, que é uma posição de grande renome nacional e internacional, e que tem um compromisso com a formação de gente que vai causar e fazer coisas muito importantes para fazer com que a nossa vida seja uma vida melhor, mais justa, que seja uma vida, portanto, em que todos possam ter oportunidades como a que vocês estão tendo agora. Aproveitem essa oportunidade. Daqui até lá, se preparem bastante. É um processo competitivo, a gente sabe que tem muita gente querendo entrar. De qualquer maneira, nós temos uma segurança de que a gente tem feito um processo que nos permite acessar alunos muito bons, alunos que dão prazer à nossa atividade como professores, como educadores, como pessoas que trabalham para que vocês tenham uma oportunidade de desenvolver tudo aquilo que vocês podem ser, sem desperdiçar seus talentos. Venham, a gente está aguardando vocês aqui. Primeiro façam a prova, sejam aprovados na prova, e a gente quer, em breve, em setembro, encontrá-los novamente aqui. Mas a gente vai ter muitas oportunidades de conversar ainda, então, por enquanto, fiquem bem, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, e que tudo corra bem, né, nesses próximos dias. Fiquem em casa. Tá bom?